Olá, detetives! Bem-vindos a mais uma aventura do detetive Hans Schukrut. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum caso. E se você já faz parte da nossa equipe de investigadores, deixe aquele like maroto para mostrar que você está preparado para desvendar mais um mistério hilário. Preparados? Vamos lá! Em uma manhã ensolarada na exótica cidade de Pau Grande do Sul, localizada no interior da Argentina, o detetive Hans Schukrut estava tentando montar um sanduíche de salsicha com geleia de pimenta quando seu celular tocou. Com mostarda escorrendo pelo dedo, Hans atendeu o aparelho lambendo o polegar. Hans Schukrut, detetive e especialista em comidas esquisitas, disse ele mastigando. Detetive, preciso de sua ajuda urgentemente. Era a voz desesperada de Dona Deide Costa, proprietária da famosa oficina Simas Turbo, na Rua dos Parafusos Soltos. Encontraram o corpo do meu melhor mecânico Thomas Turbando, morto dentro de um carro. E o pior, ele estava vestindo apenas um macacão rosa. Hans quase engasgou com o sanduíche. Um macacão rosa? Isso é mais estranho que colocar ketchup na pizza. Estou a caminho, Dona Deide. 20 minutos depois, Hans chegou à oficina Simas Turbo em sua peculiar bicicleta amarela com cestinha. O local fervilhava de atividade, com policiais locais correndo de um lado para outro como formigas assustadas. Hans tropeçou na própria bicicleta ao descer, mas conseguiu se equilibrar graciosamente. Onde está o corpo? Perguntou Hans, ajeitando seu bigode ruivo perfeitamente encerado. Dona Deide Costa, uma mulher robusta com cabelos cor de laranja, apontou para um Fusca azul no fundo da oficina. Ali dentro, detetive, Thomas estava trabalhando ontem à noite quando isso aconteceu. Hans se aproximou do veículo, puxou uma lupa cor-de-rosa do bolso e começou a examinar. Interessante. O senhor Thomas Turbando estava usando um macacão rosa, mas todos os outros mecânicos usam azul. Por que essa mudança de cor, minha cara Dona Deide? Não faço ideia, ela respondeu nervosa. Ele sempre foi muito particular com suas roupas. Nesse momento apareceu um homem alto e magro, com bigode fino e óculos. Permita-me me apresentar, detetive. Sou Ben Gadura, o sócio da oficina. Thomas era meu melhor amigo e funcionário. Hans observou Ben de cima a baixo. Senhor Ben, o senhor parece nervoso. Suas mãos estão tremendo mais que gelatina no terremoto. É o choque, detetive. Nunca pensei que algo assim poderia acontecer aqui. Uma jovem morena se aproximou, limpando as mãos em um pano sujo de óleo. Eu sou Cynthia Miavara, a pintora de carros da oficina. Thomas era um cara legal, mas meio esquisito. Sempre ficava trabalhando até muito tarde sozinho. Hans anotou tudo em um bloquinho rosa. Sim, ele tinha uma queda por essa cor. Senhorita Cynthia, a senhorita trabalhou ontem à noite? Não, saí às 6 da tarde. Só Ben e Thomas ficaram. O detetive então examinou o interior do Fusca. Thomas estava recostado no banco do motorista com um macacão rosa impecável, sem nenhuma mancha de óleo. Isso era estranho para um mecânico. Ben, me diga uma coisa, Hans disse, saindo do carro e tropeçando ligeiramente no meio-fio. Por que Thomas estava vestindo um macacão limpo se estava trabalhando? Talvez ele tivesse acabado de trocar, sugeriu Ben, suando. Hans balançou a cabeça. Não. Vejam só. Suas unhas estão limpas, sem óleo. O macacão não tem uma única mancha. E mais estranho ainda, Hans farejou o ar. Ele cheira a perfume francês, não a óleo de motor. Dona Deide ficou pálida. Detetive, isso não faz sentido. Thomas odiava perfume. Dizia que atrapalhava seu olfato para detectar problemas nos carros. Exato! Hans exclamou, quase derrubando sua lupa. E há mais uma coisa. Observem a posição do corpo. Todos se aproximaram do Fusca. Thomas estava sentado elegantemente, com as mãos cruzadas no colo, como se estivesse posando para uma foto. Pessoas que morrem naturalmente ou em acidentes não ficam nessa posição, continuou Hans.
Alguém arrumou o corpo depois da morte. Cynthia engoliu em seco. Quer dizer que foi assassinato? Mais que isso, minha cara Cynthia. Foi um assassinato muito bem planejado, mas nosso assassino cometeu alguns erros. Hans caminhou pela oficina, conversando com suas ferramentas como sempre fazia. Me digam, queridas chaves inglesas, vocês viram algo suspeito ontem à noite? Ben riu nervoso. Detetive, ferramentas não falam. Ah, mas elas contam muitas histórias para quem sabe escutar. Hans pegou uma chave inglesa que estava sobre a bancada. Esta aqui, por exemplo, tem sangue seco. Bem pouquinho, quase imperceptível. Todos se aproximaram para ver. Realmente havia uma pequena mancha escura na ferramenta. Isso significa que houve uma luta, continuou Hans. Mas por que não há sinais de violência no corpo de Thomas? De repente, Hans teve uma de suas famosas ideias malucas. Preciso examinar todos os macacões da oficina. Para quê? Perguntou Dona Deide. Vocês vão ver. Hans correu até o armário onde ficavam os uniformes. Começou a cheirar cada macacão como um cãozinho farejador. Este aqui cheira a suor, este a óleo, este a comida e este... Hans parou em um macacão azul. Este cheira a perfume francês. Ben começou a recuar lentamente. Detetive, acho que está exagerando. Não estou exagerando coisa nenhuma. Hans segurou o macacão azul. Este é o verdadeiro macacão que Thomas estava usando ontem à noite. Alguém trocou depois da morte para confundir a investigação. Cynthia olhou confusa. Mas por que alguém faria isso? Hans sorriu, ajeitando seu bigode. Porque o assassino queria que pensássemos que Thomas morreu enquanto trabalhava. Mas a verdade é bem diferente. Ele então se dirigiu para uma pequena sala nos fundos da oficina. Dona Deide, esta sala é usada para quê? É onde guardamos as peças mais caras e fazemos os orçamentos. Ela respondeu. Hans examinou a sala minuciosamente. Havia uma mesa com papéis espalhados, um computador e um pequeno cofre no canto. Interessante. Hans pegou alguns papéis da mesa. Estes são contratos de venda de peças automotivas. Mas vejam só estes valores. 50 mil raios por um motor recondicionado. Isso é 3 vezes o preço normal. Ben tentou explicar. Thomas tinha clientes especiais que pagavam mais caro pela descrição. Ah, clientes especiais. Hans bateu palmas, derrubando alguns papéis no chão. E que tipo de descrição seria essa, Sr. Ben? Antes que Ben pudesse responder, Cynthia interrompeu. Detetive, tem uma coisa que preciso contar. Ontem, quando estava saindo, vi Thomas discutindo com um homem estranho perto do cofre. Que tipo de homem? Perguntou Hans interessado. Alto, de terno preto, com uma pasta na mão. Eles pareciam muito nervosos. Hans se aproximou do cofre. Era um modelo antigo, mas robusto. Este cofre foi aberto recentemente. Vejam, há marcas de ferramentas na fechadura. Dona Deide ficou alarmada. Marcas de ferramentas, mas eu tenho a única chave. E onde está essa chave agora? Perguntou Hans. Ela apalpou os bolsos desesperada. Não está comigo. Sempre deixo na gaveta da mesa, mas não está lá. Hans abriu o cofre com facilidade, estava destrancado e encontrou apenas alguns documentos. Que documentos são estes? Ben se aproximou rapidamente. São apenas contratos normais da oficina, mas Hans já estava lendo. Contratos normais. Este aqui é um acordo para a venda de motores roubados e este é um esquema de lavagem de dinheiro usando carros como fachada. O silêncio tomou conta da oficina. Cynthia arregalou os olhos e Dona Deide se sentou pesadamente em uma cadeira. Então Thomas estava envolvido em crimes? Perguntou Dona Deide chocada. Não apenas envolvido, disse Hans dramaticamente. Ele era o cérebro por trás de tudo, mas alguém descobriu e decidiu silenciá-lo para sempre. Ben estava visivelmente nervoso, suando e mexendo as mãos constantemente. Senhor Ben, Hans se virou para ele. O senhor disse que era sócio de Thomas, mas seu nome não aparece em nenhum destes contratos. Por que será?
Eu não sabia de nada disso. Ben gaguejou. Claro que sabia. Hans apontou um papel. Aqui está sua assinatura como testemunha em vários contratos. O senhor estava envolvido até o pescoço. Cynthia deu um passo para trás. Ben, isso é verdade? Antes que Ben pudesse responder, Hans continuou sua investigação. Mas há algo que ainda não entendo. Se Ben era cúmplice, por que mataria Thomas? Hans começou a andar em círculos, como sempre fazia quando estava pensando. Na terceira volta, tropeçou na própria perna, mas isso só o ajudou a ter uma ideia brilhante. Claro, a resposta está no perfume. Todos olharam para ele sem entender. O assassino usou perfume para disfarçar outro cheiro. Mas que cheiro seria esse? Hans farejou o ar novamente. Clorofórmio. Clorofórmio? Cynthia perguntou. Sim, Thomas foi drogado com clorofórmio, por isso não há sinais de luta violenta. Depois, o assassino o vestiu com um macacão rosa limpo para encenar que ele morreu trabalhando. Dona Deide estava cada vez mais confusa. Mas quem teria acesso a clorofórmio? Hans sorriu misteriosamente. Alguém que trabalha com produtos químicos todos os dias. Alguém como uma pintora de carros. Todos os olhares se voltaram para Cynthia, que ficou pálida. Eu? Mas por que eu mataria Thomas? Boa pergunta. Hans pegou um frasco de tinta da bancada de Cynthia. E a resposta está aqui neste frasco de solvente, que por acaso tem o mesmo cheiro que senti no corpo de Thomas. Cynthia começou a recuar. Detetive, o senhor está delirando. Não estou, não. Hans abriu sua mochila e tirou um sanduíche de mortadela com banana. Desculpem, mas investigar dá fome. Onde estava mesmo? Ah, sim, Cynthia. Enquanto mastigava, Hans continuou. A senhorita disse que saiu às 6 da tarde, mas esqueceu de mencionar que voltou depois. As câmeras da rua devem ter gravado sua volta. Que câmeras? Cynthia perguntou nervosa. As do restaurante México Lindo, ali da esquina. Eles têm câmeras que filmam toda a rua. Nesse momento, Ben tentou defender Cynthia. Detetive, acho que está acusando a pessoa errada. Cynthia não tinha motivos para matar Thomas. Ah, mas tinha sim. Hans terminou seu sanduíche e lambeu os dedos. Ela descobriu que Thomas e o senhor estavam desviando dinheiro do esquema e não dividindo com ela. Cynthia explodiu. Thomas prometeu que eu seria sócia do negócio, mas ele só me usava para pintar os carros roubados e depois me enganava com migalhas. Então a senhorita confessa? Perguntou Hans triunfante. Confesso nada. Cynthia pegou um martelo da bancada. E ninguém vai provar nada. Ela avançou em direção a Hans, mas o detetive, em seu jeito desastrado característico, tropeçou para trás, derrubando um galão de tinta que escorregou bem na frente de Cynthia. Ela pisou na tinta, escorregou espetacularmente e caiu de cara no chão, deixando cair o martelo. Ops, disse Hans, ajeitando seus óculos. Parece que a senhorita escorregou na própria mentira. Ben tentou aproveitar a confusão para fugir, mas tropeçou nos próprios pés e caiu sobre uma pilha de pneus. Dona Deide, que até então tinha ficado calada, começou a rir. Vocês são os criminosos mais atrapalhados que já vi. Mas Hans ainda não tinha terminado. Espera aí, Dona Deide. Como a senhora sabia que eles eram criminosos no plural? Ela parou de rir imediatamente. Eu quis dizer... A senhora quis dizer que também estava envolvida. Hans apontou para ela dramaticamente, quase derrubando uma lata de óleo no processo. A oficina era sua. A senhora sabia de tudo o que acontecia aqui. Dona Deide suspirou pesadamente. Está bem, está bem. Eu sabia do esquema, mas juro que não matei Thomas. Eu sei que não matou, disse Hans calmamente. Porque quem matou Thomas foi ninguém. Todos olharam para ele como se tivesse enlouquecido. Como assim ninguém? Perguntou Cynthia, ainda no chão coberta de tinta. Porque Thomas Turbando não está morto, Hans declarou triunfantemente. Ele fingiu a própria morte para escapar com todo o dinheiro do esquema. Nesse momento, ouviram um barulho vindo do porta-malas do Fusca. Hans correu até lá e abriu. De dentro, saiu um homem idêntico a Thomas.
mas vestindo roupas normais. Pessoal, apresento a vocês Kevin Mamar, irmão gêmeo de Thomas, disse Hans. Ele que estava no porta-malas fingindo ser o cadáver para confundir a polícia. Kevin tentou correr, mas Hans, em mais um de seus tropeços magistrais, derrubou um balde de parafusos que se espalharam pelo chão. Kevin pisou nos parafusos, escorregou e caiu ao lado de Cynthia. "E onde está o verdadeiro Thomas?" perguntou Dona Deide. "Provavelmente já está no aeroporto, fugindo para o Paraguai com todo o dinheiro", Hans disse pegando seu celular. "Mas não se preocupem, já avisei a Polícia Federal." Nesse momento, seu celular tocou. "Alô? Ah, ótimo! Pegaram ele tentando embarcar com 3 malas cheias de dinheiro? Perfeito!" Hans desligou e sorriu para todos. E assim, meus queridos, mais um caso foi resolvido. Thomas tentou fingir a própria morte com a ajuda do irmão gêmeo, enquanto Cynthia e Ben planejavam matá-lo de verdade por causa do dinheiro. E Dona Deide fingia não saber de nada, sendo que era a manda-chuva de tudo. "Mas como descobriu?" perguntou Cynthia. "Simples." Hans ajeitou seu bigode. "Primeiro, o perfume francês. Thomas odiava perfume, lembram? Mas Kevin sempre usou. Segundo, a posição do corpo. Muito natural para um morto de verdade. E terceiro, Hans apontou para o Fusca. O carro estava ligado o tempo todo para manter o ar-condicionado funcionando no porta-malas. Todos olharam e realmente havia um fio conectando o porta-malas ao painel do carro. Além disso, continuou Hans, quando examinei o corpo pela primeira vez, notei que ele respirava muito devagar. Thomas usou um medicamento para diminuir os batimentos cardíacos e simular morte. A polícia chegou nesse momento e levou todos os envolvidos. Dona Deide, Cynthia, Ben e Kevin foram todos presos, enquanto Thomas foi capturado no aeroporto. Hans se despediu balançando sua lupa rosa. Mais um caso resolvido. Agora vou procurar uma lanchonete que venda hambúrguer de peixe com sorvete de limão. Tchau, pessoal. Ele montou em sua bicicleta amarela e pedalou em direção ao pôr do sol, tropeçando levemente na calçada, mas mantendo o equilíbrio como um verdadeiro acrobata. E assim, mais um caso foi brilhantemente resolvido pelo nosso querido Hans Schukrut. E você conseguiu descobrir o culpado antes dele? Me conta nos comentários. Se você adorou este episódio, deixa aquele super like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com aquele amigo que ama mistérios e comédia. Ah, e não esquece, ativa o sininho para ser avisado quando o próximo caso chegar. Qual mistério você quer ver Hans resolver a seguir? Deixe a sua sugestão aqui embaixo. Até a próxima investigação, detetives.